A pergunta de US$ 1 trilhão: a inteligência artificial vai substituir os humanos? E a resposta para essa pergunta é óbvio que sim. E eu já vou te explicar o porquê que essa pergunta é tão óbvia. Na verdade, ela nem deveria existir. A pergunta correta seria quando a IA vai substituir os humanos. E eu vou te explicar. Veja bem, um argumento de pessoas que são céticas quanto a isso é de que houve a Revolução Industrial e os seres humanos se realocaram em outros empregos, aprenderam novas profissões e surgiram novos empregos, né, por conta da Revolução Industrial. E os humanos então continuaram trabalhando e que isso não afetou a sociedade como um todo, assim, a ponto de levar à extinção humana, vamos dizer assim. Na verdade, o que aconteceu? Na Revolução Industrial, você precisava de 10 pessoas para executar uma tarefa, e quando surgiram as máquinas, você precisava de 2 pessoas e uma máquina para executar a mesma tarefa. Hoje, em 2025, talvez nós já estejamos vivendo uma nova revolução industrial. Uma agência de publicidade que precisava de 10 pessoas para executar uma tarefa, precisa de 4 ou 5 pessoas para executar a mesma tarefa, usando a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial ainda serve os humanos como uma máquina. Hoje, as pessoas já estão perdendo os empregos, mas elas conseguem se realocar no mercado de trabalho. Ainda existe emprego. A questão, o ponto crucial de tudo isso, na verdade, é que a corrida hoje não é mais para ter uma ferramenta de inteligência artificial. A ferramenta já existe e ela já é eficiente porque ela foi criada. A corrida agora é para ter uma AGI, que seria uma inteligência artificial geral. Uma inteligência que os especialistas em inteligência artificial e segurança da inteligência artificial dizem que é como um deus na Terra. Veja bem, pensa você, um humano que pudesse ter acesso a todas as informações do mundo, assim, de conhecimento, de ciência, física, química, história, e não se esquecesse dessas informações. Hoje nós temos essas informações, nós temos que pesquisar, mas imagina um ser humano com esse nível de conhecimento, que não envelhecesse, que não morresse, que não ficasse doente. Esse humano, ele já seria muito mais inteligente do que qualquer humano. Essa inteligência, o próprio Sam Altman da OpenAI disse que antes de 2030 o ser humano já vai ter conseguido desenvolver a inteligência geral. Ela ainda vai servir os humanos, porque apesar dela ser muito mais inteligente que os humanos e muito mais eficaz que os humanos em qualquer tarefa, ela ainda precisa de um humano para executar as tarefas. Mas quando ela surgir, o ser humano já vai entrar num colapso, certo? Hoje, a única coisa que impede os humanos de alcançarem isso é a barreira energética. Mas que eu acredito que em breve isso vai ser superado. Aliás, as Big Techs hoje investem trilhões nessa tecnologia, cara. Não é para fazer vídeo no Instagram ou no YouTube com inteligência artificial, nem um filme. Eles investem pesado nisso porque é uma mudança de mundo, cara. A mudança do mundo como nós conhecemos. O mundo será completamente transformado. E quando eu falo o mundo será completamente transformado, as pessoas falam assim: ah, mas por que o cara investiria nisso? Por que um bilionário investiria nisso se não vai ter ninguém para comprar? Esse não é o questionamento correto. O capitalismo vai deixar de existir com isso. O, o bilionário em questão ele investe nisso que é para uma mudança de patamar nunca jamais visto. Pensa você se pudesse, se você todos os dias tivesse a comida que você quiser, tivesse a casa que você quiser, pudesse se concentrar somente em pintura e fazer vídeo. Às vezes você gosta de fazer vídeo. Se você pudesse fazer isso, você acordaria todos os dias para trabalhar, das 8 às 6? Você iria querer mais dinheiro para quê? Esse é o ponto. A disputa hoje não é mais para ter mais dinheiro. Eles já têm muito dinheiro, eles têm trilhões e trilhões e trilhões e trilhões. A disputa não é mais para ter dinheiro ou mais poder, nem poder.
quando nós pensamos em inteligência artificial, a população como um todo é afetada. E quando nós falamos da superinteligência, essa sim está prevista para até 2045, se a AGI ela é como um deus na Terra, a ASI, que é a superinteligência, ela não tem palavras, é finalmente uma inteligência artificial senciente, que toma suas próprias decisões. E a ASI comparada com a inteligência humana é como se os seres humanos fossem pets perto dela. O ser humano não consegue prever. Quando a ASI surgir, a partir do surgimento dela, o ser humano não consegue prever o que vai acontecer com a vida. Porque nós não conseguimos prever as ações de algo mais inteligente do que a gente, né? O ser humano, quando colocar em funcionamento a ASI, será a segunda espécie mais inteligente do mundo. E a espécie mais inteligente do mundo define os rumos do mundo. Então, não tem como a gente prever como uma superinteligência artificial vai agir. Seria mais ou menos como se o seu cachorro tentasse prever o que você vai fazer. Sabe, o seu cachorro sabe que você sai todos os dias, né? Mas ele não sabe que você vai trabalhar e nem o porquê faz isso. E você pode explicar para ele, ele não vai conseguir entender. Porque você é muito mais inteligente que o seu cachorro. E é o mesmo ponto com a ASI. A ASI ela vai tomar decisões que os seres humanos, com o nosso limite, né, de raciocínio e pensamento, nós não vamos conseguir entender. A ASI, por exemplo, pode abrir um buraco na Terra porque ela entendeu alguma coisa que os seres humanos, em todos esses anos, não conseguiram entender. E mesmo que ela explicasse pra gente o porquê ela está fazendo isso, nós não conseguimos compreender, porque a nossa inteligência será muito inferior à inteligência da ASI. Então, quando as pessoas falam assim, os humanos não vão ser substituídos por máquinas, é um pensamento errôneo. A verdade é que o único jeito dos seres humanos não serem substituídos por máquinas, pelas inteligências artificiais, é se pararem o desenvolvimento no ponto, no estágio em que está agora. Porque agora sim ainda existe emprego, agora sim as inteligências artificiais são usadas para melhorar a nossa vida, mas quando a gente fala de uma super inteligência artificial, cara, e o que os humanos podem fazer contra isso? Você imagine, os seres humanos declaram guerra contra a SI para parar ela. A partir do momento que ela foi ligada, não tem mais volta. Mas os seres humanos declaram guerra. O ser humano ele é um sistema muito vulnerável e muito frágil. Um vírus pode matar um ser humano. E você imagina uma superinteligência que tem acesso a todo banco de dados humanos, sabe exatamente como modificar um vírus e fazer com que esse vírus seja letal e exterminar a humanidade. Os especialistas de segurança dizem que o único jeito seria fazer uma constituição para a inteligência artificial para que ela preservasse a vida humana. Mas essa constituição ela tem que ser muito bem feita, porque, veja bem, se você pedir para uma inteligência artificial, para uma superinteligência artificial que tem vontades próprias, acabar com o câncer no mundo, ela pode entender que todo animal, todo ser vivo que tem propensão ao câncer tem que ser eliminado, porque assim ela acabaria com o câncer. Seria um jeito. Se você falar para uma superinteligência artificial, você tem que preservar a vida humana. Olha, como os humanos preservam a vida hoje? Se você. Se um animal está em extinção, como você preserva a vida dele? Você pega um casal, coloca ele em um zoológico, lá um habitat para ele, cria, constrói um lugar para ele
e esse casal vai criar filhos. Então quer dizer que se a IA separar um homem e uma mulher que tenham condições de ter filho e eliminar todo o resto da humanidade, ela está cumprindo a regra. Então essa Constituição tem que ser muito bem feita, e o que leva o que me leva a um outro questionamento, né? A inteligência artificial ela evolui muito rápido. Há 3 anos atrás, nós tínhamos inteligências que eram ridículas, né? IAs que eram ridículas. Hoje, a IA ela já substitui humanos em algumas tarefas, né? Em 10 anos, a inteligência artificial vai ser uma coisa que a gente não consegue dimensionar. A verdade é essa. Então, assim, muitas pessoas se apegam no negócio, no argumento de que, assim, a IA nunca vai me substituir porque a IA não faz filmes como, por exemplo, né? Não faz filmes como o ser humano, o vídeo que a IA faz. Mas esse não é o ponto da questão. A IA não, em um determinado momento da sua evolução, ela não vai querer fazer filmes para agradar humanos. Na verdade, não faz o menor sentido fazer isso. A IA, ela pensa de uma maneira lógica. Mas por que os bilionários fazem isso? Exatamente. É o fim do mundo como a gente conhece, é o fim do capitalismo como a gente conhece. Eu não sei quais são as motivações dos bilionários, mas talvez a motivação seja a sensação de ter criado um Deus. A sensação de ter criado algo muito mais poderoso, mais inteligente, mais eficiente do que o ser humano. A IA, ela extermina o trabalho humano de várias maneiras. Pensa você. Hoje nós esperamos um ano, mais ou menos, para ter uma atualização num celular, em um iPhone. E quando você vai ver a atualização, você vê que mudou algumas coisas, mas a câmera melhorou, a bateria melhorou, alguma coisa no software, mas em geral não tem uma mudança muito significativa. Você imagina uma IA super inteligente, com acesso a todas as atualizações do mundo, todas as informações do mundo, trabalhando na melhoria de um produto. Vamos imaginar que a SI vai trabalhar na melhoria do iPhone. A SI ela vai lançar a cada 30 minutos, sei lá, 20 minutos, uma nova atualização. O ser humano não consegue acompanhar uma atualização, atualizações desse nível, né? Nessa velocidade. O nosso cérebro não consegue entender essas atualizações. E isso pode ser para tudo, cara. Se a IA começar a trabalhar na atualização de um computador, cara, vai ser uma coisa completamente desconhecida. Na atualização de uma câmera, a gente não vai saber nem mexer, não vai saber como que liga. Entende? É uma coisa. Se você colocasse uma pessoa de 1960, 60 não, né? Ainda daria tempo. Mas vamos lá, vamos colocar uma pessoa de 1800. Vamos trazer lá para trás. Uma pessoa de 1800, se você entregasse um iPhone na mão dela, qual a chance dessa pessoa conseguir entender? É a mesma coisa, nós evoluímos, né? Só que nós levamos esse tempo longo de evolução e os humanos conseguiram ir se adaptando. Agora você imagina uma IA que evoluiu em 3 anos de uma inteligência artificial que fazia o Will Smith comendo macarrão de uma maneira toda zoada para uma inteligência artificial em 3 anos, em 2 ou 3 anos, para uma inteligência artificial que substitui humanos em muitas profissões. Tá? E se não substitui, auxilia. Então, sim, a IA vai acabar com os empregos humanos e acredito que com a vida humana, por consequência. A IA será a nova espécie humana. Alguns especialistas dizem que o ser humano vai conseguir acompanhar a IA porque vai fazer mudanças, né, com chips biológicos na cabeça, e esse chip vai ter acesso à inteligência artificial. E assim seria uma maneira do ser humano conseguir acompanhar. Mas, no meu ponto de vista, eu sou muito cético quanto a isso. E acredito que mesmo que exista, não será para todos. Então, a chance de eu estar com um chip na minha cabeça que vai me permitir ser um super-humano é quase zero. E eu acredito que a maioria da população do mundo, tá? Não tem por que bilionários investirem nisso.
quando se fala em emprego, mas vai ter. O governo chinês propôs isso, né? Vai ter uma renda do governo. E essa renda vai auxiliar quem perdeu os empregos para a inteligência artificial. Cara, quando a gente olha para Big Tech e você pensa em redistribuição de renda, você acha que o Mark Zuckerberg ou Elon Musk redistribuem as suas riquezas de uma maneira eficaz ou útil? A chance da gente ver uma distopia muito grande, né? O muito poder, imaginando que a superinteligência ainda não exista, tá? Mas nos próximos anos a chance da gente ver uma distopia é muito grande. Os humanos, o poder humano estará concentrado, muito concentrado na mão de pouquíssimas pessoas e essas pouquíssimas pessoas vão decidir o que fazer com as pessoas que restam. Então, pode ser que a gente tenha uma ração do governo, sei lá, e essa ração adoeça a gente com o tempo e a gente morra. Parece a teoria da conspiração, mas esse é o maior medo dos especialistas em inteligência artificial. O maior medo é a gente alcançar a superinteligência, porque depois que é alcançada, não volta atrás, cara. Mas eu quero saber a sua opinião. Esse é o primeiro vídeo desse canal e é o último também, porque eu acredito que não faz muito sentido ficar gravando vídeos.